conforme eu falei na minha apresentação, eu assumi o cargo do ANACEMA, da de transparência, em outubro, né? E visitando toda a legislação que ampara, né, a lei de acesso à informação, eu cheguei na instrução normativa. E essa instrução normativa, ela realmente foi um retrocesso, porque Mato Grosso, em 2008, 2006, ele abria o CAR com um CPF, né? E parece que os estados se apossaram dessa instrução normativa para fugir à responsabilidade. Então, assim, vocês como estão acompanhando realmente a abertura desses dados, fazendo essa pressão, como que a gente pode se organizar de uma maneira efetiva para que esse ano a gente consiga um posicionamento das nossas futuras lideranças e alterar essa situação? Porque realmente eu vejo a transparência manca sem a abertura dessa informação. Eu não vejo como consolidar análises precisas, análises de qualidade, se o meu dado de entrada não tem essa informação, né? Vou sentar ali. Eu queria comentar, porque é um negócio que eu ainda não consegui entender. Por que a CGU não toma conta da lei de acesso à informação no país? Não só no federal. Porque no municipal, que a gente mexe direto, a gente tem inúmeros problemas. A prefeitura não responde, aí a gente entra com o primeiro recurso, vem uma resposta pior do que a primeira. Segundo recurso é uma comissão sensacional que existe lá na prefeitura, em Campinas. Só que muitas vezes você também não consegue, porque ela se baseia no que a prefeitura respondeu. E aí você tem que ir para o Ministério Público, ou seja, um outro órgão que não tem nada a ver com o assunto direto com vocês. Eu acho que isso tem que ser modificado e a CGU ser a dona da ideia da live no Brasil inteiro, inclusive para a gente poder recorrer, ir lá, perguntar, pegar, sabe? É muito complicado, você não tem que falar. O Ministério Público pega o negócio e daí. Então, eu acho que é um troço que a gente tem que modificar isso daí. Obrigada. O Marcos já pensou o número de recursos que ele vai ter que divulgar, né? No estado e no município. Mas é uma ótima. Mas daí não é meu problema. E o meu problema não resolve. Não, eu concordo. Eu acho que tem que dar um nos jeito. municípios a gente tem muito problema na implementação da live. Mas eu queria, um pouco na direção da Adelaine, tentar fazer uma síntese a jato do que foi hoje, né? Do que vem sendo hoje. Porque a gente partiu do conceito mais amplo de governo aberto, né? Com uma lente que ajuda a repensar a governança das políticas e do funcionamento do Estado. A gente passou por uma mesa que mostrou como os Estados têm avançado, né, nos últimos anos, disponibilizando mais informações, sistemas de informação. O próprio SICAR, agora com esse potencial de integrar com outras bases, né, o potencial que tem isso. Depois, uma outra mesa sobre o potencial de uso das bases, né, e como vai ser incrível, e a gente quer trabalhar para abrir o CAR e depois cruzar com o GTA, com o crédito rural, com o DOF. A potência que isso vai trazer para a sociedade brasileira e para o Estado em termos de fomento, controle, melhores políticas públicas, controle de cadeias de setores privados, a gente consegue imaginar, mas só hora que essas bases estiverem abertas num ecossistema de usuários, vão surgir soluções que a gente ainda não consegue pensar, né? E agora a gente está na mesa, e nós como organizadores pensamos nessa mesa, porque é onde chega no gargalo, né? Porque por mais que a gente tenha cada vez mais informação ambiental, algumas bases estratégicas não estão abertas, e elas não estão abertas por serem estratégicas, né? E aí a resistência à abertura delas, ela é bastante grande. Quando a gente pensa o CAR, que é o nosso objeto aqui, fica clara a resistência, né? Mas as outras bases que eu citei também. E aí, aproveitando que a gente tem representando o Ministério Público, da ONG Ambiental, da ONG de Acesso à Informação e a ouvidoria da CGU, que faz essa mediação, quais são os caminhos que vocês sugerem para a gente fortalecer esse campo que está demandando do Estado a abertura das bases para que a gente tenha sucesso, né? A CGU pode dar o caminho institucional dos recursos, né? O Ministério Público
se entende que a via judiciária é o caminho, e aí o ISA é artigo 19 como ONGs, né? Assim, o que a gente faz amanhã, né? Após o evento, para tentar, de fato, dar os passos necessários para conseguir a abertura integral dessas vagas? Já vai dar a resposta, Pedro? Eu posso ir à frente? Posso usar um pedaço da tua apresentação? Finalzinho? Gente, eu acho que é importantíssimo nessa discussão e vou fazer algumas considerações aqui. A primeira é a questão da fundamentação da decisão, né? A questão política, né? Acho que está clara, vou comentar sobre ela também. Mas primeiro, sobre a questão que é colocada de que não existe uma base legal para a IN, né? Aí eu já acho que o interessante do direito é que ele permite os pontos de vista diferentes, não é isso? E a justiça está lá justamente para fazer uma avaliação dos argumentos e aí tomar as decisões dentro do que for pertinente, considerando o arcabouço legal completo. Então, a primeira questão a pontuar é que a IN de 2014 está válida até hoje, né? Então, assim, o primeiro comentário de uma forma mais geral é que se não houvesse uma sustentação jurídica para embasar a IN, como é que essa IN estaria vigente até hoje, né? Eu acho que existe essa argumentação, é isso que eu pretendo demonstrar aqui no final. Vamos lá. Vamos para o final da apresentação. Um antes, que é quando a gente fala da questão da Receita Federal, né? Ó, uma coisa que aparece aqui interessante, ó, a Receita Federal ela fala que não está protegido, né, desde que as informações não revelem débitos ou créditos. Bom, a gente estava vendo o cara agora e a gente está vendo que o cara está revelando os débitos das pessoas, né? Então, assim, é uma referência. Eu vou pontuar algumas referências, como eu não sou do direito, eu não sou advogado, eu vou trazer aqui, do ponto de vista de quem participou do processo, alguns elementos para discussão. Eu acredito que os argumentos são válidos, né? É importante o contraditório e a gente vai evoluir em cima disso, né? Mas, ao mesmo tempo, é importante pontuar essas coisas. Vamos lá. Um anterior. Questão do sigilo fiscal, né? Sobre a situação econômico-financeira do sujeito passivo, tais como patrimônio. Então, a interpretação legal do que está dito aqui é, no momento que eu associo a informação pessoal do proprietário com a informação do imóvel dele, eu tenho uma informação patrimonial. E assim, a argumentação sobre se isso aí pode gerar um risco para a sociedade ou não, eu acho que é importante a gente olhar sobre todos os pontos de vista, né? Eu faço uma pergunta aqui. Alguém aqui já morou na zona rural do país? Ótimo. É uma minoria na cidade. Quem está na zona rural enfrenta problemas que a gente não enfrenta aqui. E o Ministério do Meio Ambiente, né, no momento que ele executa uma política que gera esse tipo de debate, que é válido, ele tem que estar atento a todos os argumentos. E existe um argumento forte de que liberar essas informações de forma aberta ao público, a qualquer pessoa que tenha interesse, pode facilitar ações que gerem insegurança para os detentores das informações. As minhas informações pessoais pesquisadas em um banco que me permite levantar a minha lista de imóveis pode facilitar uma ação, por exemplo, sequestro, roubo. Isso tudo pode acontecer no meio rural. Então, no momento, eu não digo que
seja impeditivo exclusivamente para que a gente confira o acesso ou não ao dado. Mas no momento que há uma avaliação, além da questão legal, que eu já compartilhei um pouco aqui no entendimento, que a questão da IN é justamente de interpretar a conciliação, a combinação da informação pessoal com a patrimonial, que gera essa situação com respaldo no arcabouço legal para haver uma restrição de acesso a essas informações. Quando a gente traz para a questão política, é preciso fazer esse tipo de análise, gente. A gente não pode simplesmente ignorar argumentos como esse, porque são as pessoas que estão lá na ponta que podem sofrer. Vai ser ótimo se nós estivermos aqui fazendo as nossas análises e contribuindo, certo? Mas e se alguém acabar tendo seus equipamentos roubados por uma ação de uma quadrilha por conta desse tipo de situação? Esses argumentos, eles têm peso. E a outra questão que eu acho que é importante a gente relembrar é a seguinte: o cadastro, ele é obrigatório, certo? Está lá na lei. Mas, ao mesmo tempo, cumprir a reserva legal é obrigatório nesse país há muito tempo, certo? Qual é o cumprimento da reserva legal? Estamos bem nesse quesito ou não estamos bem? Acho que a gente tem evoluído, mas uma avaliação geral é que não estamos tão bem, poderíamos melhorar. Não é mesmo? Bom, se o código ele cria uma situação para a gente propiciar esse tipo de geração de informação, né? No momento que eu disponibilizo essa informação, ela vai gerar um impacto. E no momento que a gente avalia o sucesso do cadastro ele deriva de uma negociação intensa que aconteceu no Código Florestal do Congresso. Houve muitas discussões se estava tendo um retrocesso. Eu acho até importante que a gente esteja já num momento em que as ações de inconstitucionalidade foram avaliadas para demonstrar que, olha, essa negociação foi legítima, né? E por mais que seja uma obrigação, nós podíamos nos deparar hoje com uma situação em que o cadastro não fosse um sucesso. O cadastro poderia muito bem estar obrigatório na lei, mas a adesão poderia ser baixa. Se nós vamos avaliar, foi até uma pergunta que surgiu hoje aqui, sobre a efetividade das multas. A gente multa. Eu fui fiscal do IBAMA, já apliquei muita multa. Foram pagas essas multas? Será que elas resultaram da forma como a gente gostaria que resultassem? Tiveram efeito? Então, no momento que o Ministério do Meio Ambiente está conduzindo uma política que tem uma entrega como essas, a gente tem que olhar os argumentos de quem está prestando a informação. São pessoas que confiaram de que a execução do cadastro seria com enfoque das informações ambientais, né? Isso é importante destacar aqui, que o cadastro é um cadastro de informações ambientais. Nós divulgamos, Roberto, me desculpe, mas eu vou ter que terminar esse raciocínio. Nós divulgamos hoje a informação, por exemplo, da reserva legal. Está lá no site. Qualquer um aqui pode, por seus meios, fazer um download dessas informações e fazer um monitoramento para saber se está tendo desmatamento nas áreas de reserva legal. Agora, eu preciso saber que aquela reserva legal é da Roberta ou da Samara. É uma dúvida, gente, que é legítima essa dúvida, sabe? Eu acho que a opinião aqui do nosso colega da CGU de que não é preto no branco. Então, a minha sugestão, a minha contribuição é da gente estar aberto a esses outros pontos de vista, porque eles foram importantes também para hoje a gente ter uma base com 5 milhões de imóveis. Tá, gente? Importante lembrar isso, cadastro de informações ambientais. Cadastro ambiental não, informações ambientais. Roberto, eu só queria fazer eu preciso, gente, só mais uma questão aqui, que eu lembrei que é importantíssimo. Mato Grosso é a referência, né? Mato Grosso entrega o CPF desde 2008. 2008 entregado, né? Vocês lembram como é que era o cargo do Mato Grosso em 2008? O ato administrativo
de aprovação da reserva legal não se dava por meio do CAR. O ato administrativo que resultava na autorização de localização, na autorização de desmatamento, isso não era objeto do CAR, sabe? Então, assim, o CAR, ele tinha um objetivo dentro da política, mas o grosso, aquilo que vai resultar num desmatamento, num transporte, aquilo não estava correndo pelo CAR. Aquele CAR de 2008 no Pará e no Mato Grosso mudou. Agora, o ato administrativo de aprovação da reserva legal se dá dentro do CAR. É uma outra realidade. Só foi permitido após a alteração de 2012. Ele me falou sobre dúvidas e desde quando eu trabalho nessa questão de transparência, eu percorro por essa dúvida. O INCRA me disponibiliza o CPF. Aí você vai me falar, mas é uma questão fundiária que trata de limites, ok. Aí, citando como exemplo de produtividade, de riqueza de proprietário, o DNPM, o Departamento Nacional de Produção Mineral, me disponibiliza CPF, valor investido na pesquisa, os recursos que ele conseguiu extrair através do solo brasileiro. Então, assim, para mim, doutor, existe uma incoerência em nível federal. Parece que em algumas esferas é possível disponibilizar o CPF, o CNPJ, e em outras não. Eu falo isso porque hoje eu dependo assim, dessa instrução normativa para executar meu trabalho da forma que eu gostaria. Não posso, vou trabalhar com o que tenho, né? Mas eu gostaria de entender isso. E aí fica a sugestão para a mesa. Vou voltar a palavra para mim, eu sei que a gente já está sem adiantar. Pedir para o Maurício. Temos julgado, dia 8 de maio, o Tribunal de Justiça julgou o recurso especial 1.561.191, que responde à dúvida que o nobre colega colocou ali sobre é sigiloso, o nome e a minha propriedade é patrimonial. A resposta está bem aqui. A decisão de agora, 8 de maio de 2018. Talvez a primeira vez que a TJ se debruçou nisso. Vou ler rapidamente aqui. O que o ministro relatou e foi possivelmente disse. A diferença entre conceito de dados e dados cadastrais. Quando os dados se relacionam a aspectos da vida privada do indivíduo e possuem proteção constitucional. Os dados cadastrais se referem a informações de caráter objetivo, que não possuem a garantia de inviolabilidade da comunicação de dados. São exemplos de dados cadastrais bancários, aquilo que é objetivo, que não está sujeito a essa garantia de inviolabilidade. O número da conta corrente, isso aqui é matéria bancária, mas serve fiscal. O número da conta corrente, o número do titular e os registros de documentos pessoais. O que está protegido por sigilo bancário? Os serviços da conta, o valor da aplicação financeira, transferência e depósito. Mas, o STF reconheceu, dia 8 de maio, que alguém pode perguntar se eu tenho conta no banco, Bradesco, e vai receber. Fernando tem conta no banco Bradesco. Idade dele, endereço, os dados cadastrais, aqui. A STJ respondeu isso. Aqui. Ou seja, aquelas informações que são número do titular, registros de documentos pessoais. Então está decidido pelo STJ, agora 8 de maio. Pode dar o número de novo? Não, o saldo não, mas o recurso especial 1.561.191, o que ele disse? Se ele diz que eu tenho uma conta bancária, então ele pode dizer quem é o meu registro, o CPF do meu imóvel, sabe por quê? Porque o imóvel só existe porque tem matrícula. E matrícula é aberta. Matrícula é registro número 2, está aberto. Quando a gente fazer reserva legal, tem que fazer uma matrícula. Então, esse receio que os proprietários de imóveis, ele é de pânico. Não tem fundamento de que isso vai botar em risco de segurança. E não é dado bancário sigiloso, está aqui. Se não é para fiscal, ali ele falou patrimônio, dívida,
aquela certidão de dívida ativa, se você está lançado, mas quanto é que eu tenho de fiscal está garantido. Mas essa informação é pública, dizer o meu CPF, e vou dar um exemplo de segurança. Eu sou promotor de justiça do meio ambiente há mais de 24 anos. E eu vi dos conflitos agrários. Eu tive pessoas que eu assistia em conflitos agrários que foram mortas, assassinadas, no dia seguinte, após eu levar a pessoa para prestar depoimento como testemunha. Eu sou autor de um dossiê, em 93, entregue aqui no Congresso Nacional, com as mortes dos trabalhadores rurais no Maranhão. Quem corre risco no campo é o camponês. Ele corre. E muito. E eu posso dar testemunho de 28 assassinatos. Porque eu apurei. Então, vou dizer uma coisa. No campo, todo mundo sabe que é o proprietário do imóvel. E se ele é rico, se ele não é. Todo mundo sabe. Eu também morei no campo, como promotor. Então, esse fundamento, com todo respeito a quem pediu isso, digo, não tem sentido, não tem fundamento. O CPF está disponível, quem é na propriedade. É a única forma de até fazer o controle. Aquelas 10 propriedades não cumpriram a reserva legal. E de quem são as propriedades? Sabe? Eu não sei. Se eu não posso requerer, volto a dizer, não é pelo risco do abuso que a gente impede o uso. É uma opinião que eu queria dar. Vou passar aqui para o Marcos, para seguir a ordem. Vou tentar mais ou menos falar um pouquinho sobre todas as questões que foram levantadas aqui. Eu acho que com a fala do Pedro e depois da fala do Maurício, vocês conseguiram sentir um pouquinho na pele como é que a gente se sente todos os dias. Mas bem, vamos lá. Primeiro eu queria agradecer, desculpa, eu não anotei seu nome. Tereza. Tereza, eu queria agradecer a Tereza pelo elogio velado que ela fez, pedindo para que a gente pudesse atuar mais ativamente em esfera estadual e municipal. De uma ajuda. Bom, a lei ela estabeleceu uma autoridade federal, né? Eu acho que a maioria das pessoas aqui nessa sala acham que hoje não é um ambiente adequado para mexer na lei de acesso à informação. A gente teria provavelmente de ter uma outra estrutura, talvez uma agência nacional, não seria a CGU, não seria esse órgão que nós temos hoje, seria algum outro órgão para que a gente pudesse atuar em estados e municípios. Não obstante, nós somos autoridade garante do ponto de vista de autoridade de recursal no âmbito do Poder Executivo Federal, mas também nós apoiamos os estados e municípios na implantação da Lei de Acesso à Informação por meio de oferecimento do código-fonte do sistema ESIC, e espero que a gente futuramente avance nesse sentido que a gente avançou agora recentemente na oferecimento do serviço, como o IUP a gente faz hoje nacional. Nós também fazemos capacitação. No passado, nós tivemos, nas nossas ações de capacitação, foram 56 mil agentes capacitados, foram feitos, a gente tem em EAD e presencial também. Então, nós apoiamos os estados e municípios nesse sentido. Hoje é o que a gente consegue fazer no momento. A gente também tem a Escala Brasil Transparente, em que a gente faz monitoramento com relação aos estados e municípios em vários quesitos de atendimento da lei de acesso à informação. Então é mais um enforcement, né? Quase um senso de shaming assim, que a gente vai fazendo com esses entes. Assim como o Ministério Público também trabalha nesse sentido em alguns aspectos. Chegando, vamos lá, com relação ao CPF, cara, deixa eu contar um pouquinho da história do CPF. Eu não vou me posicionar com relação a esse dado, só vou trazer novas informações. Alguém sabe como é que surgiu a história do CPF e os entendimentos do CPF na Administração Pública Federal? Não? Então. CPF. CPF foi assim. Nós estávamos no processo de abertura dos dados dos servidores, né, em relação à remuneração, e aí nós tivemos um mandado de segurança contra essa abertura, e aí foi um voto do Aires Brito na época, e que dizia o seguinte, que deveria ser dado acesso a essa informação, deveria se tornar pública essa informação, acho que foi uma associação de São Paulo que mas enfim, que deveria ser dado público, mas é claro, pode haver algum tipo de risco
para o servidor, na medida que o contra-cheque, não todo o contra-cheque, mas informações relativas à remuneração deles estão disponíveis em transparência ativa. E ele diz assim, podemos minimizar esses riscos, não dando todas as informações. Por exemplo, CPF, endereço, etc. A partir de então, por exemplo, CPF, etc, virou a grande salvaguarda, de alguma maneira, assim, dessa bandeira de divulgação dos dados do servidor. A gente vai divulgar os seus dados, mas não vamos divulgar, por exemplo, os exemplos do usuário. E assim foi que as coisas foram avançando na administração pública, porque ele considerou que aquilo ali era informação pessoal. E aí nós temos mais um problema. Informação pessoal é um outro conceito bastante amplo. E é um conceito amplo porque nós não temos uma lei de proteção de dados pessoais. Então, hoje, como a gente estava discutindo, o BLS 330 no Senado e o 5D76 na Câmara, ambos tratando desse assunto, mas, e ambos, obviamente, são sempre um perigo que a gente vê, porque dados pessoais e transparência são, como a gente pode ver durante todo esse debate, quase lados opostos de uma moeda, né? Então, a gente tem acompanhado esse debate com bastante atenção. Mas o que eu queria chamar a atenção é que a lei, de fato, a lei de acesso à informação, ela não fala em sigilo de dado pessoal. Quando ela fala em dado pessoal, ela se importa diretamente aos direitos de personalidade na Constituição. Não fala expressamente, mas ela replica o texto que está lá previsto no artigo 5º, inciso 10º, talvez, inciso 10º da Constituição Federal. Então, na verdade, a gente continua trabalhando com a Constituição, quando a gente fala em direitos de personalidade. E isso é um problema para a gente quando vai trabalhar justamente essas zonas de conflito entre o que é o público e o que é o privado. Bom, para nossa surpresa, a gente não sabe de nenhum caso na administração pública federal de servidores que foram sequestrados, mortos, de parentes sequestrados também depois da disponibilização dos dados. A gente soube sim de alguns divórcios, porque, né, vocês descobriram quanto é que seu parceiro ou sua parceira ganhavam, etc. Mas fora isso, a gente não teve nenhum outro tipo de problema. Mas eu acho justo. A preocupação com relação à segurança da pessoa que está no meio rural é uma preocupação que a gente precisa sim se deparar, da mesma maneira dos camponeses. Então, e essas são preocupações todas que passam pela nossa cabeça o tempo todo, porque a informação diz respeito a pessoas. Isso é o ponto mais crucial. É muito fácil você falar de segurança do Estado, porque não está falando de pessoas. Mas quando você chega lá e você sabe que aquela informação, ela é de interesse coletivo, mas ela de alguma maneira pode colocar uma pessoa em vulnerabilidade. Vou dar um exemplo rápido, um caso concreto. Uma moça que tinha um ex-companheiro, estava perseguindo, ele entrou com pedido de acesso à informação, solicitando os horários em que ela ia frequentar o campus, acho que aqui no IFP, no Instituto Federal do Brasil. Qual o campus que ela frequentava e quais os horários da aula dela. Bom, essa informação parece ser pública, certo? Mas naquele caso concreto, poderia levar a um risco pontual, um risco de vida, inclusive, para ela. Vamos para o caso. Recentemente nós tivemos um precedente novo com relação ao CAR, e foi aplicado um entendimento parecido com o entendimento que a gente havia aplicado no caso antigo, com relação às notas fiscais de empresas que contratavam com a administração pública, com relação a dados de localização, endereço, conta bancária, etc. Conta bancária não estava nesse escopo, mas enfim. Justamente, aqueles documentos que já estão em registro público, aquelas informações que já estão em registro público, se você abre uma empresa, isso está de alguma maneira registrado publicamente. Se você adquire um imóvel, isso está registrado. Essas informações, por analogia, não deveriam ser restritas dentro da administração pública. Então, esse precedente, se não me engano, tem 1 ou 2 meses. É bem recente. Eu acho que esse é um ponto também. Finalmente, caminhos para a abertura. Quais são os caminhos que a gente pode ter para a abertura cada vez maior de informação
informações. Foi em 2016 foi editado o decreto 8777. No decreto 8777 nós temos um recurso, uma via recursal para a abertura de dados. Acho que a gente recebeu por som. Então, se vocês quiserem nos ajudar a melhorar esse número, fiquem à vontade, por favor. Só um caso de pedido de abertura de dados por Executivo Federal é muito pouco. Alguma coisa está acontecendo aí. Então, esse é um caminho bastante importante. Pedidos de acesso à informação também, o próprio pedido também gera um processo de discussão sobre quais são esses limites e podem, de certa forma, forçar essa barreira do público e do privado, mais para um lado, mais para o outro. Vai depender de como vocês vão agir em cada um desses casos. Novamente, chamo vocês para, junto da CGU, especificamente da Ouvidoria Geral da União, para ser um canal também de participação. E eu não estou falando de participação depois, estou falando da participação antes e durante. Depois, muitas vezes, é tarde demais. Então, vamos construir políticas públicas, vamos dar informações, vamos trazer informações, o que é necessário, para que a gente possa, para que o governo possa tomar decisões reais e positivas. Bom, eu acho que era isso que eu tinha para falar. Obrigado. Eu vou rápido, mas eu tenho que falar como única mulher da mesa, passar o microfone contra a nossa luta de feminismo. Bom, por que a CGU não toma conta da live no mundo todo? Eu não sei também, eu sei porquê, mas eu discordo. Não somente por ser a CGU, eu acho que uma das falhas da Lei de Acesso à Informação é não ter um órgão garante. Então, outras leis prevêem esse órgão central que tem que ser independente, autônomo, com recurso financeiro e com capacidade para fazer esse tipo de debate que a gente está fazendo aqui. Então, quem vai decidir, quem deveria decidir a fronteira entre o acesso à informação e os dados pessoais deveria ser um órgão de controle que tem competência para isso. Não tendo, o mais próximo que a gente tem é quem está ao meu lado nesse momento. Também concordo que agora não é hora de mexer na live, porque ela é boa, deixa ela como ela está, nosso congresso está muito ruim enquanto é isso. O que a gente tem tentado fazer é envergonhar, então, um órgão em relação ao outro, a gente tenta puxar a CGU para os lados, copia eles nos e-mails, para eles dar capacitação para todo mundo. Esse tipo de coisa a gente tem tentado fazer, porque é o mais próximo que a gente tem de um órgão nacional. Eu acho também que o que fazemos com o CAD, eu acho que uma coisa que a gente precisa fazer é ganhar um debate político, porque eu acho que nessa esfera a gente está perdendo. Acho que juridicamente a mesa de hoje deu provas que a gente tem todos os argumentos possíveis, politicamente é onde a gente está perdendo, justamente porque a elite brasileira é uma elite rural, agropecuária, dona de negócio, que está controlando tudo. Então, isso rebate também nos meios de comunicação que a gente tem, aos meios da nossa elite. Então, a gente está perdendo no campo da comunicação, em falar, olha, pode ter um risco? Pode ter um risco, com certeza. Mas é o mesmo debate que a gente já teve, de alguma forma, quando a gente discutiu a remuneração dos servidores. Choveu de casos no judiciário, falando que, eu não quero ter meu dado que tem um risco. Agora a gente não viu nenhum só divórcio. Mas a questão é que só o nome ele não basta aqui. Não é uma questão de a gente quer o CPF porque a gente quer o CPF. A questão é que o nome sozinho não resolve nada. Não fala quem é. Então a gente realmente precisa desse dado acompanhado. E por que eu estou falando isso? Porque agora a Câmara dos Vereadores do Estado de São Paulo resolveu publicar o nome dos servidores com um número interno. E eles falam, não, a gente está dando salário porque a gente está dando esse número interno. Esse número interno só sabe quem está dentro da Câmara dos Vereadores. Então, meia transparência não é uma transparência. E acho que nesse caso do cargo, para mim, isso fica evidente. E aí, em questão da zona rural, isso me incomoda bastante, porque, como o próprio promotor já disse, a gente sabe quem está em risco na zona rural e não é uma pessoa que tem uma propriedade grande, assim, com todo respeito. A gente trabalha com isso e justamente quem está em risco na zona rural é quem está tentando defender o meio ambiente. Então, esse argumento ele está, na minha visão, sendo contrabalanceado de uma maneira equivocada. Justamente porque a gente precisa proteger quem está na zona rural, que a gente precisa avançar em transparência ambiental.
Ponto. Isso para mim a gente não está em discussão. Talvez isso que a gente precisa mostrar mais para a opinião pública. O porquê que a abertura de dados em meio ambiente é fundamental. Porque acho que hoje de manhã a gente falou do exemplo do RENCA, né? A gente ganhou porque, enfim, a Gisele Bündchen segue o ISO e clicou lá e deu o maior bafafá e aí você reverte. Infelizmente, em alguns casos, para a discussão de conteúdo jurídico e é uma discussão do boca a boca. Eu acho que aí a gente está pecando e vamos pensar melhor como fazer isso, mas talvez seja a nossa perna manca, porque acho que em termos de argumentos políticos e argumentos jurídicos a gente está bem protegido. Vocês sabem como foi construída essa IE? Você lembra, Roberta? A versão original dela, você lembra como é que era? Tudo é sigiloso, menos o que a gente determinar como aberto. Então era esse o nível de conhecimento que tinha o Ministério do Meio Ambiente para discutir o que era essa informação. Então, não me parece que seja, que tenha havido em 2014 ou até aquela época uma discussão aprofundada e adequada. Até porque o Ministério era avesso à transparência naquela época. Então, dito isso, respondendo a nossa colega, que eu não podia pegar o nome, Adelane. A IN, na minha visão, como vocês viram, é um retrocesso, mas tem um aspecto jurídico da IN, as normativas do MMA, elas não se aplicam aos demais entes da federação. Então, cada um, teoricamente, poderia interpretar todo esse arcabouço jurídico da sua maneira, o que seria muito ruim também, porque o Estado seria aberto, o Estado seria fechado, né? Então, o ideal seria uma norma que pudesse alcançar os demais entes federativos para padronizar o entendimento em relação a essa questão, seja um decreto, seja uma resolução CONAMA, seja o que for, mas que tenha uma norma a essa altura. Uma IN, ela só regula o próprio Ministério e a instância federal. Aqui, por que a IN, Pedro? Eu queria responder essa pergunta. Por que a IN está vigente até hoje? Primeiro, porque nós fomos coniventes com o argumento de que era preciso encher a base de dados e não brigamos em relação a esse assunto. Não fomos para cima do governo em relação a esse assunto, sabendo da responsabilidade que a gente tinha, que a gente poderia muito bem ter judicializado a questão e travado o cargo no país. A gente não fez. Então não é falta de consciência. Inclusive, quando a gente está falando de camponês, queria chamar a atenção aqui para o CAR, quilombola, indígena, das comunidades tradicionais. Como é que está esse CAR? O que estão fazendo em relação ao CAR das comunidades quilombola é estabelecendo duas áreas. A área de residência e a área de uso. E aí, quando tem uma declaração de uma propriedade privada dentro da área de uso, que é a área maior, não dá sobreposição. Por que eu quero transferência do CAR? Para isso. É para saber quem está invadindo a propriedade da comunidade quilombola que não deveria. E o Brasil é o país que mais mata ambientalista no mundo. É o terceiro país que mais mata camponês no mundo. Quantas invasões de terra tem ultimamente no país? Praticamente nenhuma. E só o nome do proprietário e o CPF geram um risco para que haja uma invasão de propriedade, porque é isso que se alega, um receio do MST ir lá invadir a fazenda do senador não sei o quê. Desculpa, mas aí novamente não se pode usar, como é que é, Fernando? Por meio de um abuso não se proíbe o uso. Então é nesse sentido a posição. E, além disso, juridicamente, está mais do que claro o artigo 2º, se puder até avançar no próximo slide, que é da mesma norma. Não sou eu que estou interpretando a norma, está dito. Não são sigilo dados cadastrais de passivo. Agora, se é possível, a partir do CPF, fazer um cálculo de quanto vale aquela propriedade, isso não dá um dado patrimonial. Muito menos fiscal, porque o sigilo que está protegido aqui é fiscal. Então, juridicamente, para mim, claro, sempre possível ter posições antagônicas e tal, mas nesse caso a norma é taxativa. Então, eu não vejo possibilidade, até os tribunais têm entendido nesse sentido. E sobre o CAR do Mato Grosso, primeiro, claro, como é que você ia exigir que o Mato Grosso estabelecesse o CAR da reserva legal em 2008, se a lei vigente estabelecia que a reserva legal deveria ser averbada na matrícula? Era outra norma, era outro CAR, inclusive. Não era o mesmo modelo de CAR. Aliás, teve até uma inspiração
do federal em relação aos CACs estaduais, mas era um outro código florestal que vigia a época. Então, absolutamente distinta a situação. E, francamente, esse ponto que a Joara coloca é muito importante, de ter um órgão independente, com independência funcional, para realizar esse debate corretamente. Porque eu não posso esperar que um governo que está aliado com a bancada ruralista faça um debate sério sobre o que é sigilo de dado pessoal no CAR. Eu não posso esperar isso. Tanto é que foi uma batalha para a gente conseguir entrar na discussão sobre a IN na época. Tivemos que fazer pedidos e mais pedidos para poder intervir numa IN que, na origem, falava que tudo é sigiloso, menos do que aberto. Então, parece que talvez seja a hora, e esse momento da gente ou rever essa discussão, ou judicializar. Eu queria dizer que eu estou à disposição para isso, assim, como imagino que todos os demais órgãos estejam, mas o debate que foi feito naquela época não foi um debate feito corretamente. E a norma só prevalece por razões políticas e não jurídicas. Vide Congresso Nacional. É isso, Roberto. Você me permite prestar um esclarecimento, Marcos? Acho que a Roberta é a nossa moderadora agora. Sobre o carro. A gente já passou da hora. Bem rápido. Eu queria deixar claro, primeiro, que eu não falei que é a falta de consciência o fato da IN não ter sido judicializada pelo governo. Não é falta de consciência. E eu acho importante a sua fala de reconhecer que a estratégia de proteger o dado foi importante para povoar o cadastro. Já acabou. Pois é, agora a gente muda o combinado, né? Então, assim, pede se refletir sobre isso. Porque a questão... Enquanto era bom, a gente não cobra. Mas agora que está todo mundo aqui, a gente cobra. Mas, enfim, eu acho que é válida a preocupação. Reforça aqui a importância do observatório. Eu acho que vocês devem fazer essa discussão e avaliar o novo contexto. E, se for o caso de judicializar, a justiça está aí para isso. Vocês têm na interpretação de vocês argumentos, assim como existem interpretações que vão no sentido oposto. Eu acho que está tudo dentro da democracia aqui. Sobre o esclarecimento da questão dos quilombolas, acho que foi um pouquinho imprecisa a informação que você compartilhou, né? Não é que o CAR faça duas áreas, sendo que uma é a área de residência e a outra é a área de uso. Não. O que ele faz é uma área, que é a área de uso, que é a área que a população, que a família efetivamente ocupa e mora, e que ela explora, que ela faz o uso, e a outra área é a área do território que ela reivindica, ela não usa. Tá? Então, assim, eu acho que é importante esse esclarecimento, que nós não estamos permitindo que as pessoas façam essas sobreposições com a área de uso apenas. A gente, inclusive, atendendo a solicitação do movimento social, capitaneado pelo ISA, que a gente considera super válida, pela CONAC, agradeço, incluímos essa modificação justamente para que as comunidades quilombolas, populações tradicionais, pudessem identificar no CAR a área que para elas é uma área de território que elas reivindicam. E todas as sobreposições ali vão ficar registradas para que a gente faça um acompanhamento. Vai facilitar a vida de todo mundo. Tá? Então, era esse esclarecimento. Não foi bem uma imprecisão, né? Não foi mais ou menos como você explicou também. Foi a área de residência e a área demandada. Não, a área toda. A área de uso. Você falou área de uso. Você falou, eu vi. Não, porque realmente... Está gravado. Está gravado, realmente. Direitos das comunidades tradicionais, o Barreto pode explicar melhor do que eu. Meramente se declara um direito pré-existente. Artigo 231 da Constituição, artigo 68 do ADCD, toda a legislação indigenista e que está articulada. Como que você trata uma área reivindicada? É essa área que ela é direito, que ela não é só de residência ou de uso, tal. Trata-se de direito das comunidades tradicionais. Não está falando de cara apenas, está falando de como funciona o direito tradicional. Direitos originários. Originários, inclusive. Isso é decisão do Supremo. A FUNAI, quando reconhece uma área, meramente declara um direito pré-existente. Então não há de se falar em separação de uso. Imagina, dos 223 processos de demarcação da FUNAI, que estão ainda pendentes de conclusão,
conclusão na FUNAI, ou no MJ, ou em homologação, 223. Imagina se o cara vai chegar e falar assim, aqui na Maloca, na aldeia, é área de uso, aqui na Maloca, e esses 1 milhão de hectares aqui em volta que é a área de uso. Reivindicação, não dá. Não dá, não faz sentido juridicamente. Então, por isso que eu acredito que não foi uma imprecisão, foi, na minha visão, eu falei exatamente o que eu queria dizer. Bom, eu gostaria de agradecer a última mesa, bastante importante para a nossa conclusão do processo. Agradecer a presença de todos, mas eu gostaria de aproveitar para lembrar também, eu sou advogada, não vou deixar de falar de uma jurisprudência que eu acho muito interessante. Ela é antiga, Sepúlveda da Pertence, fala sobre dados cadastrais de empresas de telefonia. E aí, lá na fala dele, ele fala o seguinte, o sigilo da comunicação, quer dizer, tem nada a ver com o sigilo cadastral, ele não pode ser utilizado para encobrir crimes, de forma alguma. O dado cadastral, no escopo dessa decisão jurisprudencial, você coloca um dado interessante. O Estado tem direito de fazer qualquer cadastro. Ele pode ir lá fazer um cadastro de pessoas e colocar lá, fulano é chato, fulano não passou no vestibular, porque ele tem lá aquele dado lá, né, do Diário Oficial, não sei o quê, e pode publicar aquele cadastro. Isso vai ser quebra de sigilo? Não. Isso pode ser calúnia, pode ser qualquer outra questão. Mas dado cadastral nunca vai ser quebra de sigilo. Isso ele falava em relação aos dados das empresas de telefonia que são concessionárias de um serviço público. Em relação ao crime, eu gostaria de lembrar que, assim, embora estejam suspensas as punibilidades, e que eu concorde que a gente tem que ter uma ação mais proativa de atrair o produtor rural para implementar o Código Florestal, eu gostaria de lembrar que o desmatamento de reserva legal de APP, mesmo que antes de 2008, ele é um crime ambiental. Então, a punibilidade está suspensa, vai ter adequação dessas pessoas, mas esse sigilo não pode servir para não nos deixar conhecer quem são esses que cometeram, naquela época, um crime ambiental. E a gente vai continuar debatendo, é um processo longo, né? A judicialização ela é possível, embora se corra o risco de se discutir aí mais 5 anos sobre a abertura desses dados, como foi o caso das ações diretas de inconstitucionalidade. Então é uma coisa que tem que ser bastante pensada, que o ideal mesmo outro dia eu ouvi lá na Branca, né, uma informação que assim, qualquer acordo, qualquer mau acordo, a doutora Sandra Curro falou, qualquer mau acordo é melhor do que uma boa briga. Porque a boa briga pode durar aí 5 anos, um mau acordo você faz no princípio da discussão. E muito obrigada a todos, vamos continuar demandando mais transparência e vamos em frente. Um abraço, boa noite.